Bom dia, pessoas! Hoje eu estou aqui com o meu amiguinho especial, o Bob John, porque hoje a gente vai fazer um vídeo sobre relacionamentos na quarentena. É um tema que eu tô achando muito necessário a gente trabalhar agora, porque eu já vi muitas brincadeiras falando: e aí, como que tá a quarentena? Eu tô quase matando fulano, sabe? E são brincadeiras que a gente faz, mas a gente sabe que tem um tom de verdade. Não é verdade, meu amor? Por quê? Vou até usar um meme para exemplificar, né? Porque assim, tem dois tipos de seres, do mesmo jeito tem dois tipos de pessoas nessa situação. Tem aquele cachorrinho que tá mas tão feliz que tá todo mundo em casa, que ele abanou tanto o rabinho que ele torceu o rabo no dia ação. Ele foi no veterinário com o rabo torcido de tão feliz que ele tava. Dá um beijo. Não? Viu coisinha fofa? Esse aqui, ó, é desses cachorrinhos que fica carente. Mas também tem um gatinho que ficou extremamente irritado com o pessoal dentro de casa, porque ele tava acostumado com o silêncio e com a casa só pra ele, né? Então ele tá irritado porque onde ele vai tem gente. E ele começou a reclamar com os donos dele. E por que eu tô falando disso? Porque existem essas duas situações que podem acontecer quando a gente tá muito tempo junto com pessoas que a gente não tá acostumado a estar. Olha lá, ele foi pra casinha. Então, o cachorrinho fica feliz. Mas e se a gente for o gato, né? Não tem problema a gente estar cansado de ficar com tantas pessoas, né? Porque a nossa rotina tá alterada, a gente tá em um momento diferente de estresse, de preocupação, de angústia, e daí a gente tem a necessidade de pensar em algo para fazer, para ficar bem, e todo momento a gente tem que estar fazendo esse tipo de planejamento, desculpe, gente. E isso cansa, né? E tá alguém em cima às vezes cansa também. Por mais que a gente ame essa pessoa, por mais que essa pessoa seja muito importante pra gente, a situação em si tá cansativa. E aí a gente acaba meio que descontando no outro, ou então ficando incomodado com a presença do outro. Por exemplo, o que a gente faz naqueles casais onde uma pessoa ama o silêncio de casa, que é um momento de paz, estar no silêncio, e aquela outra pessoa quer pôr música o tempo todo? Percebe que uma pessoa tem um funcionamento totalmente diferente da outra. E isso é totalmente normal numa relação, né? Porque somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com gostos diferentes, com vivências diferentes. É normal ter diferença. Mas como a gente entra no consenso, sendo que, tipo assim, eu tô irritada de ficar em casa o dia inteiro, nada mais justo que eu ouvir música. Mas o outro, eu tô irritada de ficar em casa o dia inteiro, nada mais justo que eu ficar no silêncio. Então, como resolver a situação? Talvez colocando foninho de ouvido, mas incomoda o ouvido ficar horas e horas com foninho no ouvido. E isso distancia o outro. Então, não adianta. Essas pessoas vão entrar em um atrito e vão brigar por causa disso, do funcionamento dentro de casa numa quarentena. E esse é só um exemplo que eu tô dando, porque tem vários outros tipos de funcionamento, como eu cansei de assistir isso na TV, você tá estudando há muito tempo, você tá no celular há muito tempo, para de falar de quarentena, sabe? Então são atritos que vão acontecendo, porque a gente tá sobrecarregado de sentimentos e de cansaço. E aí ter que lidar com o outro quando a gente tá cansado, cansa também. Então não é porque a gente tá chateado e irritado com o outro que a gente não ama o outro. Porém, eu vou trazer uma brincadeira aqui pra gente lidar um pouco melhor com essa situação. E eu também vou trazer um aviso no final do vídeo, por favor, assista até o final, porque lembra que eu falo que não vale receitinhas? Essa é uma brincadeira que muitas pessoas vão poder fazer, mas tem algumas pessoas que não podem fazer ela. E pra saber se você pode ou não, se vai te fazer bem ou não, assista o vídeo completo, tá bom? A brincadeira se chama Eu Gosto. Nem lembro se fui eu que inventei ou se eu vi alguém, mas é uma brincadeira que eu uso há muito tempo. Eu lembro até que eu já indiquei pra uma amiga, né?
era muito engraçado que ela tinha queixa de que o namorado dela, ela amava ele, eles se amavam, era um namoro recente. E ele tinha a mania de ficar olhando pra ela enquanto ela comia. Ela era uma pessoa assim que não se importava com as pessoas olhando pra ela. Mas o cara ficava realmente encarando ela e isso causava um incômodo. E apesar dela ter comentado com ele, falado com ele, não é uma coisa que tipo, ela iria brigar com ele por causa disso, porque era um olhar cheio de amor, tipo assim, uau, ela é linda, até quando come. E aí se ela olhava pra ele parando de comer, ele elogiava ela de alguma forma e ela ficava. Aí ela ficava meio sem graça por estar chateada com ele, sendo que ele tá só expressando seu amor. E aí eu indiquei pra ela essa brincadeira. Vamos brincar de eu gosto. Então uma vez de cada. Eu gosto que você faça isso. Aí o outro, eu gosto quando você faz isso. Aí você fala, eu gosto disso que você tem, essa característica sua. E o outro, eu gosto dessa sua característica. E assim vocês vão aleatoriamente, seja uma coisa física, seja um modo de agir, de pensar, vocês vão elogiando um ao outro, sabe? Vocês vão vendo que vocês têm muito motivos para se amar, para estar juntos. E aí ela ainda acrescentou, ela foi muito inteligente, sabe? Porque eu falei só pra ela brincar de eu gosto, né? E isso com ele, já que ele elogiava tanto ela e ela se sentia meio que pressionada porque ela parecia que ela não elogiava tanto ele assim. E ela queria brigar com ele por ele ficar observando ela enquanto ela comia, né? Então eu falei, brinca de eu gosto. Aí vai ser a sua chance de elogiar ele. E aí ela pensou, poxa, eu gosto dele, de estar com ele até quando a gente tá comendo, apesar dele me irritar tanto. Então ela parou pra pensar nessa brincadeira. E aí ela falou pra ele, ela me contou tudo isso. Ela falou pra ele, eu gosto que você serve eu, porque você serve como um ato de gentileza. E quando você coloca comida no meu prato, você não questiona se eu tô comendo demais, ou se tô comendo de menos, ou se eu vou passar fome com essa quantia de comida, ou se eu vou deixar no prato. Não, você põe exatamente o que eu como, sem me questionar. Você simplesmente está sendo gentil com esse ato. Você não está me cobrando de uma alimentação melhor. Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Reclama da quantidade de comida que você põe no prato. Pelo menos as pessoas, as mulheres que são gordas demais ou magras demais, sofrem isso diariamente. E ver alguém que simplesmente faz isso, eu acho que deve ser maravilhoso, né? Então ela elogiou isso nele. E aí ela percebeu que até comer com ele era muito bom. E que tudo bem ele ficou olhando. A partir desse momento, ela nem reparou mais se ele estava ou não encarando ela. Talvez ele até tenha parado e ela não percebeu. Mas ela teve um motivo para ficar feliz enquanto comia com ele. Porque ele era gentil na hora de servir ela. E é uma coisa que ela não fazia e que ninguém faz, né? Pra ela isso fez diferença, pra ela isso fez sentido. Por isso que eu aconselho vocês a brincarem de eu gosto, em vez de ficarem discutindo com outras pessoas sobre as suas relações. Porque a gente sempre faz isso, mas o que é importante pro outro não é pra mim. Por exemplo, eu talvez não me importaria se a pessoa põe ou não comida no meu prato, se a pessoa olha ou não pra mim. Isso era uma coisa dela e isso parece tão pequeno pra mim que se ela me perguntasse, eu iria falar, mas e naquela outra situação? Entendeu? Então brinca de eu gosto, que aí você vê o que é realmente importante pra você continuar com essa pessoa, o que realmente faz feliz. E brincar de eu gosto não é brincar sozinho, tá? Você tem que brincar com a pessoa que você está. Não precisa ser um relacionamento de namorados, marido e mulher, casado, né, de um relacionamento amoroso. Pode ser um relacionamento entre irmãos, né? Pode ser até entre o seu doguinho, né? Porque você vai falando com o seu doguinho, ele vai ficando feliz, qualquer animalzinho. Pra aquela pessoa que você tá incomodado um pouco, mas você sabe que você ainda ama ela. E expresse isso pra ela, peça que ela expresse também. Pra que você tenha um retorno positivo. Porque o amor, a relação é sempre uma troca.
a gente precisa dar da mesma forma que a gente precisa receber. E agora eu vou falar sobre as pessoas que não podem brincar de eu gosto, porque passa a ser uma situação perigosa. Pessoas que na relação têm um ciúme excessivo, que te impede, te segura, te deixa com medo, sabe? Um ciúme excessivo, incontrolável. Se você ou seu parceiro tem isso, procure trabalhar essa questão, tá? Antes de brincar de eu gosto. Porque isso vai acabar entrando numa chantagem, numa culpabilidade. E vocês não vão a lugar nenhum. Pelo contrário, uma dessas pessoas vai ficar muito mais oprimida do que feliz com essa brincadeira. E eu vou até falar outras coisas. Quanto mais itens dessa lista você tiver, mais eu aconselho a você a pedir ajuda, porque essa não é uma boa relação para você estar, tá bom? Quando tem controle do outro sobre você, você precisa da sua liberdade, sim. Você precisa ser feliz do jeito que você é. Então, se está tendo controle, se está tendo invasão da sua privacidade, se você está tendo o afastamento das pessoas que você ama, ou das pessoas que você gosta de ficar, e quando você está vendo que você está ficando cada vez mais sozinha por causa do seu parceiro, cuidado. Talvez você precise se afastar um pouco desse seu parceiro para encontrar as pessoas que realmente vão te ajudar e vão te fazer bem, inclusive encontrar com você mesmo. Chantagem. Se toda a ideia, toda a questão ou tudo você acaba sendo chantageada ou seus sentimentos são desvalorizados, você sente sua autoestima baixa e parece que você sempre é a culpada por tudo. Se a relação não vai bem, é culpa sua? Sempre? Se qualquer item, a culpa é sua, você se sente culpada carregando o peso sozinha da relação? Ou de todos os erros ou das coisas que dão errado na sua relação? Tira essa culpa que ela não é sua, é da relação. Você provavelmente está sendo chantageada. Você provavelmente está sendo controlada, tá? Inclusive mentalmente e emocionalmente. Por isso que você está se sentindo tão culpada, tão sozinha, tão pressionada. Se tem a invalidação do seu sentimento, isso é muito cruel, muito cruel. Não fique com alguém que invalida o que você sente. Não fique com a sensação de que você é louca porque você não é. Os seus sentimentos são extremamente válidos, né? É tudo que você tem. A outra pessoa pode ir embora a qualquer momento, isso não é culpa sua. É culpa de uma relação que está ruim. E os seus sentimentos importam muito mais do que o dele, porque os seus sentimentos é tudo que você tem. E você não é responsável pelo que o outro sente, você é responsável pelo que você sente, tá? E eu não tô falando que, tipo assim, eu deveria ficar alegre, eu deveria ser grata, você não deveria nada. Você deveria que analisar o que você realmente está sentindo e por quê. Porque você só vai conseguir controlar os seus sentimentos e resolver a sua vida quando você tiver ciência daquilo que você é, daquilo que você sente e das escolhas que você tem. Se você não tá tendo escolha, sinto muito, mas você tá presa numa relação abusiva. Controle financeiro, falta de diálogo sobre o dinheiro, roubo, pegar pertences, destruir o que é do outro, inclusive sonhos, credibilidade. Se as pessoas não acreditam mais em você, só no seu parceiro, você tem que sair dessa relação. Você está sendo muito oprimida, você está sendo subjugada, você está sendo usada. Às vezes a pessoa usa até os filhos e as coisas mais importantes do outro como uma chantagem. Exigir relação sexual. Ninguém tem o direito de exigir nada, principalmente suas emoções, o seu corpo. O seu corpo é seu, você é você. Você
não é objeto de ninguém. Ninguém tá junto com a obrigação de fazer nada com ninguém. Pelo contrário, a relação tem que ser uma troca. Você só tá disposta a se oferecer, a se entregar pra pessoa se a pessoa também fizer isso. E a pessoa não faz isso na chantagem, tá? Não é uma chantagem, é uma troca, é um gesto de amor. Se você só tá sendo pressionado, chantageado, isso não é amor. A pessoa não te ama, ela gosta da sua servidão, da sua escravidão, inclusive emocional. Ameaças, violência, novamente culpa, medo. Se a sua relação traz tudo isso, ou grande parte disso, peça ajuda. Como? Você pode ligar no 180, eles vão te orientar. Tá? Você pode ir atrás do serviço social da sua cidade. Você pode ir atrás de profissionais, psicólogos. Você pode entrar na internet e pesquisar o que fazer em caso de relação abusiva. O meu conselho é que não fique sozinha. E eu sei que agora na quarentena é algo extremamente difícil de se fazer. Mas busque apoio, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque, diferente do que parece, a maioria das pessoas não são ruins. A maioria das pessoas são boas e querem te ajudar. Procure uma rede de apoio. Procure uma página que luta pelos direitos das mulheres, tá? Ou dos homens também. Não tô falando que é só mulher que sofre isso, mas os números mostram que 80, 90, 95, quase 100% das mulheres vivem em relações abusivas dessa forma, com números muito maior em comparação com os homens, sabe? As relações abusivas, basicamente todas elas são de mulheres. Eu já vi homens sofrer relação abusiva, sim, mas foi um caso em centenas. Busque ajuda. E se você for homem, não tem problema nenhum você buscar rede de apoio, tá? Você precisa também, tá? Você precisa. Enfim, peça ajuda. Mesmo que for aqui nesse vídeo, num comentário, tá? A gente vai entrar em contato com você, eu vou entrar em contato com você, eu vou te ajudar de alguma forma. E a gente vai pesquisar junto como resolver a sua situação. Porque é muito triste quando a pessoa não consegue mais sair disso. E a pessoa realmente não consegue. Porque um dos meios de manter ela nisso é o isolamento e a descredibilidade em si mesma. Ela se acha louca, ela se acha culpada, ela acha que é tudo exagero, ela acha que ela não vai conseguir nada melhor do que isso, que ela não merece. Então eu trago esse vídeo pra você que não tá cumprindo esses critérios e que inclusive vai brincar de eu gosto. Pense em quem tá nessa situação e mande uma mensagem pra essa pessoa. Pergunta se ela quer algum tipo de ajuda, como que ela tá, manda esse vídeo, ou faz seus questionamentos de uma forma mais simples para que ela entenda, tá? Porque a pessoa, ela vai enlouquecendo de tão desvalorizada que ela fica. Seu sentimento não importa mais, ela não tem mais como sair, ela vai ficando cada vez mais prisioneira dessa relação. Então a melhor forma de ajudá-la é criando uma rede de apoio, tá? De amigos, de familiares. E eu vou falar o seguinte pra vocês: não é porque a pessoa é boa em várias outras situações, um ótimo profissional, um amigo de família, é da sua família, né? É uma pessoa super educada, legal, que ela não faz isso com o seu parceiro. Se você vê que essa pessoa super legal faz isso com alguém, ela não é tão super legal assim. Pelo contrário, essa é uma estratégia para que você acredite nessa pessoa legal e não na vítima dela. Tá? Então vamos parar de dar tanta credibilidade pro agressor. Eu falo agressor porque tudo isso entra em violência psicológica. E a maioria dos casos, antes
de entrar na violência física tá na psicológica há muito tempo. E violência. Esse tipo de violência mata a pessoa por dentro. Então, se você conhece alguém que tá nessa situação, não deixa ela sozinha. Eu sei que é difícil e é muito cansativo para quem tá tentando ajudar e não consegue se aproximar. Mas não desista, que às vezes essa pessoa só tem você de esperança. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Eu gosto, né? Que se vocês tá bem no seu relacionamento, não tão bem assim e quer melhorar, talvez essa brincadeira te ajude ou te dê a ideia do que você possa fazer. Mas eu peço de coração, não vamos deixar ninguém sozinho, principalmente nessa quarentena, tá? Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo.